Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do São Paulo desta sexta-feira. Eduardo Afonso trazendo atualizações do tricolor. O Zubeldia está pressionado, a torcida está criticando bastante, né, o desempenho do time nessas últimas partidas. Vamos ver aqui as últimas informações do tricolor. Créditos da descrição e ESPN Brasil. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa o like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Você viu que saiu um guincho daqui, né? Será que é alguma coisa? Não, brincadeira. Vamos lá, vamos falar sério agora. O Zubeldia, claro que não vive um momento dos melhores no comando do São Paulo nesses mais de 60 jogos que dirigiu. Claro que pesa muito 5 partidas sem vitória num campeonato como o Paulista, que ao mesmo tempo que é uma pré-temporada estendida, é um campeonato que é considerado daqueles que o São Paulo vai disputar, talvez o de menos grau de dificuldade, né? Vem aí Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, são sempre campeonatos bem mais empolgantes. Porém, a informação que eu venho dando desde após a derrota para a Ponte Preta. Neste momento, não há chance nenhuma de mudança do Zubeldia no comando. Nem que o time perca ou fique em segundo lugar no final de semana, perca para o São Bernardo, o Novo Horizontino ganhe, São Paulo vai decidir as quartas lá em Novo Horizonte. A partir do mata, aí sim a gente começa a ter uma situação de avaliação. Primeiro que, se cair para o Novo Horizontino, será a terceira eliminação seguida em quartas de final do Paulistão. E aí os técnicos que foram eliminados nos anos anteriores, todos foram minados muito rapidamente. Então aí ele fica numa situação complicada. E se passar pelo Novo Horizontino, seja o jogo lá ou seja o jogo aqui no Morumbi, aí vem semifinal provavelmente contra o Grande fora de casa no jogo único, e se passar a final em 2 jogos, sendo a primeira no Morumbi e a segunda na casa do adversário, porque a pontuação do São Paulo é muito baixa para que ele pretenda decidir em casa alguma das fases, exceção feita as quartas de final. Aí vai ser feita uma avaliação, caso o São Paulo não seja campeão, de que forma o São Paulo vai ser eliminado, Edu. Uma coisa é você jogar, vou dar um exemplo aqui, você jogar uma semi com o Corinthians na Arena Neoquímica, fazer um bom jogo, perder por alguma circunstância de jogo, tudo mais, e cair. Outra coisa é você ir lá e tomar um 3-0, não ver a cor da bola e jogar o futebol que tem jogado nas últimas partidas, contra principalmente a Ponte Preta, contra a Inter de Limeira, o Velo Clube e alguns outros. Dito isso, neste momento não há movimentação nem sinalização de saída, troca, guincho levando o Zubeldia embora, nada disso. O que eu posso te falar é que ontem, que era a folga do elenco, a folga foi cancelada, jogadores vieram todos aqui, quem jogou, quem não jogou, quem atuou 45, menos de 45, e além do trabalho, todos eles se reuniram no gramado e tiveram uma reunião pesada sem ninguém da comissão técnica, nem ninguém da diretoria. Uma cobrança interna entre os próprios jogadores. Claro que os líderes falaram mais, cobraram mais, mas todo mundo pôde falar. E muito em cima de algumas declarações que foram dadas após a derrota da Ponte. A zona mista teve o Lucas e o Caleri, que são 2 líderes, e no campo falou o Oscar, que é um jogador de um peso muito grande no elenco. E todos falaram em culpa dos atletas. Então essa culpa foi ontem destrinchada nessa reunião. Que tipo de culpa? Onde está o erro? Quem pode colaborar mais? Quem não pode? Tudo isso às vésperas desse jogo contra o São Bernardo, Edu. Agora, Edu, a gente está olhando um São Paulo e você, eu até citei a sua larga experiência, porque vivenciou um São Paulo muito bem organizado, naquela situação de salários bem colocados em dia, um time que tinha uma estrutura muito à frente dos demais, e as coisas foram avançando nos outros clubes, e o São Paulo também viu ali os clubes crescendo. Mas essa questão do financeira, tudo, óbvio, né, do que você que acompanha o dia a dia, sabe que quando o torcedor vê um empate, uma má atuação no Morumbi, é óbvio que isso aí sempre chega, mas também não estão pagando o salário em dia. Mas o que está acontecendo? Isso também tem, por isso que carrega o ambiente aí no São Paulo, né? Nenhuma dúvida, Edu. Aliás, não é de hoje que o São Paulo já não tem mais essa organização. Há alguns anos o São Paulo vem sempre trabalhando com esses problemas financeiros e atrasos. Vou citar, 2023, ano do título inédito da Copa do Brasil. O São Paulo tinha direitos de imagem atrasados durante a conquista do título. 2024, o São Paulo estava zerando tudo no final do ano. Esse ano não conseguiu zerar as premiações. Agora uma promessa, pelo que eu fiquei sabendo após uma reunião, que até o final de março as premiações do ano passado, e nem é muita coisa, porque o São Paulo foi sexto no Campeonato Brasileiro, não é assim uma premiação de título gigante, é uma premiação conforme a classificação do São Paulo no Brasileirão vai ser zerada. Primeiro vão pagar os caras que estão aqui e depois pagam os caras que já deixaram o clube. Salários de carteira não existe atraso e direitos de imagem, sim, alguns jogadores estão com atraso, mas segundo a informação que eu tenho do São Paulo é daquele fluxo de caixa.
uma nota fiscal, tá atrasada, 45 dias, 30 dias, depende do momento que a nota fiscal dá entrada no caixa do São Paulo, se tem dinheiro para pagar imediatamente, se não tem. São Paulo também está esperando receber alguns ativos e algumas vendas que não chegaram ainda. Essa parte do direito de imagem, ela vai sendo paga conforme o fluxo de caixa, conforme você tem dinheiro, você vai pagando, ó. Claro que o ideal seria manter isso tudo em ordem, tudo em dia, para que não houvesse nenhum tipo de comentário relacionado à má performance em campo com relação a isso. Mas não tem jeito, né? O time vai mal no campo, se procura problemas fora de campo para justificar o mal do campo. E um deles, claro, são esses atrasos. O outro é a atuação do Zubeldia como técnico. O outro é que poderia haver um ambiente ruim aqui dentro do CT. Eu não consigo, mesmo não entrando muito ali por aquele portão, entrando raramente, não consigo detectar isso do ambiente ruim, do fato do Zubeldia estar brigado com o grupo, ter que sair. Existe uma cobrança natural em cima de um treinador para que o São Paulo tenha uma performance melhor e o que é justo pelo investimento do clube no Campeonato Paulista. Ô Edu, antes de te liberar, que eu sei que o trabalho continua tudo, mas eu queria só perguntar para você a respeito do treinador, por quê? O Zubeldia está no cargo, a gente sabe da avaliação que vai ter depois do Campeonato Paulista, mas nos últimos dias cresceram muito alguns nomes, falaram de Tite, falaram de Diniz, falaram de Dorival, enfim. A avaliação mesmo vai acontecer depois do Paulista e como vai ser a eliminação. Mas cada dia tem um nome, né? E até o Diniz, que foi demitido pelo próprio Casares. Aí realmente, né, seria uma situação assim, bem curiosa, né? Então, Edu, até pra gente falar um pouquinho rapidamente de cada um. É claro que o futebol meio que imita a vida, né? O inimigo de ontem vira amigo amanhã. O amigo de ontem vira inimigo amanhã. O futebol não tem muitos negócios. Tô obrigado, você nunca mais trabalha comigo. Não tem isso. Vamos lá, Dorival. Se sair da seleção, esse é um nome muito forte aqui, porque ele ganhou o último grande título, não saiu assim brigado, foi um convite, rolou uma dívida de grana com ele, mas depois foi sanada. Enfim, o Dorival, se estiver no mercado, é um nome que assusta qualquer técnico que aqui estiver. Tite. O ganho do Tite, se comparado ao seu último trabalho no Brasil, ele é totalmente incompatível com a folha salarial do São Paulo. Dele e da comissão técnica dele. Ó, essa van aqui que leva o Caleri lá pra região da Castelo Branco, lá para aqueles condomínios, é essa van preta aqui. Então, mas voltando ao Tite, o Tite é incompatível, a não ser que ele tivesse uma redução salarial absurda. E pelo que eu sei, não é assim um nome, digamos, a menina dos olhos da diretoria do São Paulo. Renato Gaúcho, já teve para ser jogador aqui, tá no mercado, numa eventualidade de um técnico brasileiro, disse ontem num podcast que gostaria de treinar o São Paulo, que é um São Paulo, não tem problema não ter praia aqui, tudo bem que o Rio Tietê tá aqui atrás, para ele tanto faz, vambora. Se tiver vaga, se tiver aberta a vaga aqui, acho que o Renato Gaúcho é um nome para considerar. Diniz, trabalhou muito tempo aqui, é verdade que 6 meses ficou ausente porque foi pandemia, mas ele foi demitido bem na chegada dessa diretoria, né? Depois de um 5-1 pro Inter, que é a maior goleada do São Paulo sofrida no Morumbi, enfim, e já não era, quando essa diretoria foi eleita, em outubro, já não era o primeiro plano dessa diretoria manter o Diniz. Tinham outros nomes à frente do Diniz, um deles era o do Rogério Ceni. E aí a saída, digamos que não foi assim uma saída amistosa. E depois também algumas entrevistas do Diniz, que meio que criticou a diretoria do São Paulo, que a perda do título daquele ano, que estava muito próximo, teve também, foi devido à mudança de direção, aquele campeonato acabou devido à pandemia só em fevereiro, então pegou a reta final, a mudança de diretoria, era o Raí, o Pássaro, que davam sustentação para ele, aí eles saíram logo no dia 1º de janeiro, mudou a diretoria de futebol, mudou o vestiário e tudo mais. Não sei, eu não vou ficar, eu não gosto de especular, eu tô passando a situação de cada um, mas a gente só vai poder falar sobre isso, Edu, o dia que o Zubeldia passar por essa porta, for para esse condomínio onde ele mora, arrumar as malas e voltar para a Argentina. Até aí é tudo especulação. Muito legal, Edu. E trazendo esse cenário que é importante, e aí a gente está aqui respeitando as informações e o Edu trazendo o dia a dia ali do São Paulo, e isso é o mais legal e da gente trabalhar com o fato. E agora vamos aguardar qual vai ser a próxima cena, né? Qual o próximo capítulo de uma situação do São Paulo que realmente é bem diferente do que a gente já está acostumado. E a gente, na verdade, nas últimas temporadas vivenciou algumas coisas que o São Paulo não tinha. Edu, eu vou te liberar. O Edu tem uma frase, Zé, que é maravilhosa. Ele fala assim, você nunca pode dizer não, porque o futebol, ele é assim, é igual um bumerangue. Você joga o bumerangue, ele vem, ele volta na sua mão. E aí pode voltar, sim. Não é, Edu? Cuidado com o bumerangue, viu, Edu?
Não, vou falar inspirada no Márcio essa frase. O Márcio, colega seu, que passa aqui sempre e tal, inspirada, né? Essa frase é inspirada nele, que ele te mandou até um grande abraço aqui, viu? O bumerangue. Depois eu conto pra você, esse negócio do bumerangue é perigoso. Edu, um abraço pra você, bom trabalho e tá tranquilo, viu, Edu? A fase aí tá sossegado, o time, uma vitória nos últimos 7 jogos. É aquela fase do repórter que você tá de folga no final de semana, mas dá uma olhadinha nas redes sociais, no trabalho, nas fontes. Posso fazer uma pergunta? Claro, Zé, com o maior prazer do mundo. Edu! Ô, Zé, calma com o meu tornozelo, hein, Zé? Eu tô com o pé inchado, hein? Edu, Sem pergunta forte. Depois eu converso com você pessoalmente, Edu, fica tranquilo. Edu, você falou aí, nós vimos aqui sobre o cancelamento da folga, né, dos jogadores. Isso daí partiu de quem? Dos jogadores, do Zubeldia, da direção? Porque se partiu da direção, é porque a direção entende que alguma coisa está errada. Se partiu dos jogadores, os jogadores estão sentindo a pressão em cima dos próprios jogadores e também, talvez, você sabe melhor do que eu, né? O jogador, muitas vezes, ele joga pelo contrato e joga pelo treinador, né? Você sabe disso. E também pode ser pelo treinador ou pelos próprios jogadores. O que você sabe dessa reunião aí, desse cancelamento da folga? Então, Zé, tudo bem com você? Um abraço. Qualquer brincadeira, você sabe que é de amor de irmão. Olha só, Zé, é o seguinte, o que eu consegui pescar lá no vestiário, isso foi comunicado logo que acabou a zona mista, então já no começo da madrugada de quinta-feira, era folga. Pelo que eu pesquei lá, foi uma decisão trilateral, né? O resultado pesou muito nisso, os jogadores deram declarações pesadas e provavelmente os líderes queriam ter uma conversa com o grupo até para poder debater que isso não ficasse muito tempo sem conversar até sexta-feira e aí isso é uma bola de neve descendo a montanha, o cara cobrou esse, cobrou aquele, então já resolveram se apresentar na quinta-feira pela manhã, resolver o problema aqui no gramado, conversar entre eles e parar as arestas e botar pontos onde deveriam ser colocados em relação ao rendimento da equipe. Não sei te falar se a diretoria também teve de participação. Não consegui confirmar se a diretoria partiu dela também, vamos cancelar a folga, vai pegar mal pra torcida, o time que dá 5 jogos não ganha, perde da Ponte Preta, folgar no dia seguinte. Não tenho essa informação, mas me pareceu por ali, quando eu recebi a informação, que é pelo menos bilateral. Dos jogadores em si, dos líderes e da comissão técnica para tentar entender o que está acontecendo, porque senão ia ficar muito sexta-feira um regenerativo, sábado único treino e domingo já essa decisão com o São Bernardo, que não tem mais nada a ver com o Palmeiras. O jogo do São Bernardo com o São Paulo, não existe mais rivalidade. O São Bernardo já não será alcançado pelo Palmeiras. O São Paulo joga por ele domingo para ser o primeiro colocado e ter a vantagem. Muito bem, é importante essa pergunta. Eu acho que o Zé está querendo entender de quem é o movimento, né? Porque isso é natural, a gente vai tentar entender. Eu teria uma pergunta venenosa pro Edu. Então faz uma pergunta venenosa pro Edu, vai. Não, Edu. Bubu, calma, hein, Bubu, calma, Bubu. Eu tinha dispensado, mas vocês com perguntas boas são maravilhosos. É o seguinte, calma, é sobre o Oscar. Bubu, vem devagar. Porque eu ouvi as declarações ali do Caleri, do Lucas, e o Oscar falou de falta de empenho, de falta de entrega e que o time tá levando gol bobo. Esse tipo de declaração normalmente não cai bem com outros jogadores, parece que ele tá terceirizando. E o Oscar é a grande novidade do São Paulo para esse ano. O Edu conhece bem. O São Paulo nos últimos anos era muito competitivo e copeiro porque os jogadores eram muito unidos. O Rafinha era o líder do vestiário, os jogadores corriam muito uns pelos outros, né? O vestiário do São Paulo era muito unido. E eu não sei como é que é teu feeling agora, a informação e tal. Aí você tem salário atrasado, ou pagamentos atrasados, contrata o Oscar, com apoio de patrocinador, ganhando uma bala. Às vezes tem cara que pode ficar melindrado. Outro jogador, a gente tá sem receber, chega um cara aqui pra ganhar mais, e aí o cara ainda chega aqui, vai falar de falta de empenho, falta de entrega, tá levando gol bobo. O vestiário do São Paulo, e teve essa reunião dos jogadores, continua unido como era nos últimos anos, com o Rafinha como líder, ou hoje já tem mais assim, disputa de ego, olha, esse aqui ganha mais, esse ganha menos. Quem é o líder hoje, né? Acho que deve ser Lucas e Caleri, com certeza estão entre eles. O Oscar já não chega, não sei se ele chega já com tamanho para chegar também e começar a apontar dedo ali, tá errado aqui, tá errado aqui. Não sei qual é a impressão do Edu com o Oscar, sobretudo, que deu acho que as declarações mais fortes e é um fato novo no vestiário, né, nesse ano. É verdade, Bubu, a sua relação ela é muito pertinente.
mas eu não não conseguiria ser leviano a ponto de apontar que isso está acontecendo, porque eu não tenho informação. A gente não tem nem acesso aqui, e ali passaram 2 jogadores apenas. O que eu sei de ambiente de grupo aqui até antes dessa fase, ou durante essa fase, é um ambiente muito bom. É claro que você não tem unanimidade com relação a ninguém, nem ao próprio trabalho do Zubeldia. Quem tá fora, quem tem jogado menos, tá querendo jogar e, obviamente, contesta de alguma forma. Mas, num todo, e pelas declarações do Lucas e do Caleri sobre defender o Zubeldia, o Caleri é praxe dele, ele sempre defendeu o Carpini, defendeu o Rogério, defendeu o Dorival, ele disse isso, eu defendo o técnico, eu não tô aqui para derrubar técnico, eu tô aqui para defender o meu comandante. O Lucas, até foi pergunta minha ali na zona mista, perguntei se tinham fatores externos atrapalhando, grana, pressão no Zubeldia, ele elogiou demais o trabalho do Zubeldia. O Oscar ainda não é uma liderança, pode ser técnica, não é uma liderança de vestiário. E é claro que uma declaração como essa de falta de empenho, meio que distribuída para outros jogadores, ela causa impactos. A Elias está aí, melhor do que eu, pode explicar como isso cai num grupo de atletas. Me parece que essa foi uma das declarações que foi fundamental para que acontecesse a reunião. É uma das declarações fundamentais para que a reunião tivesse sido realizada, para que essa cobrança não seja nos microfones, seja uma cobrança ali interna e se resolva tudo no grupo. Essa do Oscar, a do próprio Caleri, que disse, ó, os jogadores são culpados, eu sou o primeiro, então ele se colocou à frente. A do Lucas, que falou que precisa trabalhar, que o time precisa jogar mais. Então, assim, são pequenas declarações, a do Oscar muito forte, que fizeram com que acontecesse essa reunião e provavelmente ele foi cobrado, não sei se foi, mas imagino que sim. Agora, ele não é ainda um líder de vestiário. Os líderes aqui após a saída do Rafinha são Lucas, Caleri, Luciano, Arboleda, e o Rafael tem uma liderança, eu diria, silenciosa, uma liderança por experiência e mais voz ativa no vestiário. Ele é um cara tranquilão no campo, você não vê ele muito agitado, nada, mas ele tem sim também uma influência, uma liderança boa dentro do vestiário de São Paulo. Muito bem, alguma pergunta, Pedro, Nath? Não. Posso liberar o Edu? Edu, muito obrigado. Agora sim, e muito bom trabalho para você. Tenho certeza aí que vai ter um final de semana de folga, mas o trabalho Mais ou continua. menos. Diferentemente de você, né, Edu? Eu não, Explica eu ele. acho que você tem que aproveitar a vida. A vida, tá. como você gosta de dizer, é uma Ô, eterna Edu, roda gigante. Edu, Diga, Edu. Tenho 2 celulares, tenho 2 celulares para folga. Os 2 ficam desligados, então meia-noite de hoje desliga, só liga à meia-noite de domingo. Isso aí, Edu! Quero ver. Senão não tem Cai vida, Zubeldia Edu. no Senão não sábado. tem vida. Quero só ver. Não, se cair no domingo... Todo mundo ligando pro Edu. Se Edu, o pelo amor de Deus. Se o Zubeldia cair, aí eu ligo os celulares. Pode deixar, eu ligo. Muito bem, tá certo. É isso aí, torcedor do São Paulo. Atualizações do Tricolor desta sexta-feira. O Eduardo Afonso trazendo aí as atualizações do São Paulo. Muito já se falando em uma possível demissão do Zubeldia. Se o São Paulo não avançar das quartas para a próxima fase, eu até acredito que o Zubeldia pode sim ser demitido. O trabalho dele agora no momento é muito contestado, o torcedor critica com toda a razão. Alguns jogadores também têm culpa nesse mau momento do São Paulo, mas o treinador, a gente sabe muito bem como que funciona. Se nada estiver dando certo, o treinador tem tudo para ser demitido. Mas a gente torce para que ele consiga achar soluções, fazer o time jogar um bom futebol. No começo dessa temporada ali, o São Paulo começou muito bem e o torcedor ficou animado, mas depois começou a oscilar, perder jogos, empatar alguns. O último jogo mesmo perdeu para Ponte Preta. E agora tem essa última partida aí na primeira fase do Paulistão. O São Paulo vencendo vai avançar em primeiro do seu grupo. Já está classificado, mas avança em primeiro, o que vai dar a vantagem de fazer a partida aí das quartas de final em casa no Morumbi. Mas é um trabalho muito contestado do Zubeldia. Já se fala em Renato Gaúcho, que ele deu uma declaração recente num podcast, falando sobre o São Paulo. Tite, que é um nome que eu acredito que não agrada muito o torcedor. O Tite fez um trabalho muito ruim no Flamengo, é muito identificado lá no Corinthians. O Fernando Diniz também, que recentemente foi demitido do Cruzeiro. Não sei se o Diniz seria uma boa também para o São Paulo, mas é aguardar. Como eu falei, a gente torce para que o Zubeldia consiga achar soluções e fazer o time jogar um bom futebol. Demitir o treinador agora no momento não seria uma boa, ainda mais com as outras competições aí praticamente começando, mas é aguardar. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para fortalecer, valeu e até o próximo vídeo.